Prepare-se para o que está por vir. O tempo está se esgotando, e talvez você já sinta isso. A sensação de que algo maior está prestes a acontecer, mas as respostas parecem distantes. É frustrante, não é? Ver o mundo ao seu redor mudar tão rápido enquanto você busca um propósito, uma direção, ou simplesmente paz em meio ao caos. Mas há uma saída, uma verdade que pode transformar tudo. E hoje você está prestes a descobrir o caminho. Imagine que você está numa estrada, dirigindo em alta velocidade. As placas de aviso passam rápido, mas você está tão distraído com o rádio e as paisagens ao redor que não percebe que há um penhasco logo à frente. Essa é exatamente a estratégia do diabo: distrair você com coisas passageiras para que não perceba o que realmente importa. Ele é chamado de mestre do engano, porque sabe como desviar nosso foco. Ele nos faz acreditar que a vida é só sobre o que podemos tocar e acumular. Dinheiro, roupas, carros, joias, enquanto o tempo está passando como areia entre os dedos. Jesus sabia disso e nos alertou em João 8,44, dizendo que o diabo é o pai da mentira. Mentir é a especialidade dele, e ele faz isso de forma tão sutil que muitas vezes nem percebemos. Ele cria um mundo de distrações, nos seduz com promessas de felicidade em coisas materiais e nos faz esquecer do essencial: nossa relação com Deus e a eternidade. Lembra da história do rico tolo em Lucas 12, 13 a 21? É como se estivéssemos assistindo a um filme. Imagine aquele homem acordando cedo todos os dias, contando seus lucros e planejando como ampliar seus celeiros. Ele dizia para si mesmo: agora vou descansar. Tenho o suficiente para viver com conforto e aproveitar a vida. Mas o que ele não sabia é que sua vida terminaria naquela mesma noite. Ele estava tão focado em acumular riquezas que esqueceu de preparar sua alma para o encontro com Deus. O diabo se aproveita disso. Ele adora quando colocamos toda a nossa energia em coisas que vão desaparecer. Agora pense no mundo em que vivemos. Quantas vezes você já viu pessoas obcecadas por status, comprando o último modelo de celular ou correndo atrás de carros de luxo? Não é errado desejar conforto, mas o problema começa quando essas coisas se tornam o centro da nossa vida. João 2,16 explica bem isso. Para tudo no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e o orgulho pela vida, não vêm do Pai, mas do mundo. O diabo quer que você pense que essas coisas são o objetivo final, mas elas nunca serão suficientes. Você já reparou como sempre queremos mais? Um carro novo, uma casa maior, mais seguidores nas redes sociais. E ainda assim, falta algo. Outro truque que ele usa é nos fazer esquecer que nossa vida tem um fim. Em Hebreus 9:27, lemos que, assim como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o julgamento. Mas o diabo tenta esconder essa verdade. Ele faz parecer que temos todo o tempo do mundo para resolver as coisas com Deus. Amanhã eu oro. Semana que vem eu volto para uma igreja. Mais tarde eu penso nisso. Esse adiamento constante é exatamente o que ele quer. Jesus, por outro lado, nos convida a viver com propósito, de olhos abertos para o que realmente importa. Em Lucas 12:15, ele nos alerta: cuidado, fiquem atentos à ganância. A vida não consiste na abundância de bens. Ele está dizendo que nosso valor não vem do que temos, mas de quem somos aos olhos de Deus. E mais, 2 Coríntios 6:2, deixa claro que agora é o momento de nos voltarmos para Ele. Não amanhã, não semana que vem, mas hoje. Imagine uma pessoa acumulando riquezas, trabalhando sem parar, esquecendo de seus relacionamentos e de sua espiritualidade. Essa pessoa está construindo um castelo de areia à beira do mar, sem perceber que a maré está subindo rapidamente. A vida é assim, passageira, frágil. Mesmo que vivamos 70, 80 ou até 100 anos, no contexto da eternidade, é como um sopro. O diabo quer que a gente ignore isso, mas Deus nos chama para algo maior. Uma vida que não termina com a morte, mas que continua ao lado dele. Então pare e pense: o que realmente importa para você? Quando você coloca Deus no centro, tudo o mais encontra seu lugar. Carros enferrujam,
roupas ficam fora de moda, dinheiro acaba, mas a paz e o propósito que vem de Deus nunca passam. Não deixe o mestre do engano roubar isso de você. A escolha é sua, viver distraído com o agora ou construir algo eterno. Era um dia comum, como tantos outros. Jesus estava cercado por uma multidão, ensinando sobre o reino de Deus. No meio do burburinho, um homem se levantou, agitado, e fez um pedido. Mestre, diga ao meu irmão para dividir a herança comigo. A cena foi curiosa. Imagine a confusão na mente daquele homem. Ele enxergava em Jesus alguém com autoridade, mas estava preocupado com algo muito terreno, sua parte na herança. Jesus, percebendo o coração daquele homem, respondeu calmamente: Quem me colocou como juiz ou árbitro entre vocês? Mas prestem atenção. Tomem cuidado com a ganância, porque a vida não é definida pela quantidade de coisas que temos. Então, para que todos entendessem, Jesus contou uma história, simples, mas poderosa. A história do homem rico. Havia um fazendeiro muito rico. Ele possuía terras férteis que, naquele ano, renderam uma colheita tão abundante que ele ficou surpreso. Ao olhar para suas plantações, seus celeiros já abarrotados e os grãos ainda espalhados pelos campos, ele coçou a cabeça e pensou consigo mesmo: O que vou fazer? Não tenho espaço suficiente para guardar tudo isso. Esse homem não consultou ninguém, nem agradeceu a Deus por aquela colheita. Em vez disso, ele teve uma ideia. Já sei! Vou derrubar meus celeiros e construir outros maiores. Assim poderei guardar tudo o que tenho. Depois direi a mim mesmo: Você tem provisões suficientes para muitos anos. Agora relaxe, coma, beba e aproveite a vida. Por um instante parecia que ele havia resolvido tudo. Mas, enquanto ele fazia seus planos, algo aconteceu que ele não esperava. Naquela noite, Deus falou com ele: Seu tolo, hoje mesmo sua vida será tirada. E todas essas coisas que você guardou, para quem ficarão? O homem rico pensava que tinha o controle de tudo, mas ele estava errado. Ele passou a vida inteira preocupado apenas com as coisas desta terra e se esqueceu de Deus. Jesus concluiu a história olhando para as pessoas ao redor. É isso que acontece com quem acumula riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Reflexão. A vida além das coisas. Era uma manhã dourada, com o sol banhando as colinas de uma vasta propriedade que parecia não ter fim. Ali estava ele, um homem de aparência austera, de pé no alto de uma colina que dava vista para tudo o que ele possuía. Seus olhos percorriam os campos férteis, onde fileiras de plantas cresciam exuberantes sob o cuidado diligente de trabalhadores. Ele via o gado pastando tranquilamente e ouvia o som distante do martelar de ferramentas, sinal de que seus celeiros estavam sendo ampliados novamente. Tudo isso era dele. Ele sentia o peso do orgulho em seu peito, acreditando que cada pedaço daquela terra, cada tijolo daqueles celeiros, era fruto do seu suor e da sua inteligência. Com um leve sorriso, ele murmurou para si mesmo: Eu trabalhei duro para isso. Ninguém me deu nada. Mereço descansar, aproveitar o que conquistei e viver em paz. Ele planejava suas próximas décadas, festas, conforto e lazer. A ideia de compartilhar ou pensar em algo além da sua própria satisfação sequer passava por sua mente. Por que deveria? Ele havia vencido a vida, ou pelo menos assim acreditava. Mas o que ele não sabia é que naquele exato momento, enquanto ele contemplava seu reino, os céus contemplavam sua alma. No silêncio, uma pergunta pairava: O que é tudo isso se você perder o mais importante? Ele havia esquecido o essencial. O trabalho duro que ele tanto exaltava havia se tornado sua prisão. Seu coração, outrora humilde, havia sido consumido pelo desejo incessante de ter mais. Em busca de sucesso, ele perdeu algo valioso: tempo com sua família, gestos simples de bondade e, acima de tudo, tempo com Deus. A cada celebração dos bens adquiridos, ele se distanciava mais de sua própria essência. Quantas vezes ele ouviu, mas ignorou, as palavras de um velho vizinho que sempre dizia: Tudo o que temos aqui é emprestado. Cuide mais do que é eterno, meu amigo. Você não vai levar essas terras com você. Era verdade.
Ele sabia que um dia sua história teria um ponto final, mas esse pensamento parecia distante, quase irreal. Afinal, ele ainda era forte, ainda tinha tempo, certo? Essa cena, tão comum na história dele, também acontece hoje, talvez até conosco. Quantas pessoas correm de um lado para outro, acumulando coisas que o tempo pode destruir? Carros novos, casas maiores, promoções no trabalho, tudo parece tão urgente e importante. Mas quando o dia final chega, nenhuma dessas conquistas tem valor real. No momento em que a vida nos escapa, resta apenas a nossa alma, nua diante do Criador. Como Jó sabiamente lembrou, nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei para lá. Deus deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Imagine-se então no lugar daquele homem. Você também está olhando para a vida que construiu, sentindo orgulho do que alcançou. Mas será que você tem algo mais do que bens materiais para apresentar no final? Será que você tem dedicado tempo ao que é eterno? Ou será que, como o homem rico, você tem vivido como se sua alma pudesse esperar? A escolha é sua, mas lembre-se, o que é realmente valioso não pode ser comprado nem armazenado em celeiros. É o que permanece, mesmo quando tudo o mais se vai. E quanto a você? Há 500 anos, o solo onde você está agora tinha donos. Pessoas que viviam, sonhavam e amavam sob o mesmo céu. Eram povos com culturas ricas, histórias profundas e uma conexão única com a terra. Mas pergunte-se, você sabe quem eram eles? Provavelmente não. Seus nomes foram apagados, suas histórias esquecidas, e o que restou foram apenas vestígios para os livros de história. Agora olhe para sua própria vida e reflita. Um dia você também será parte do passado. Quem lembrará de você daqui a 500 anos? Essa é uma realidade difícil de encarar, mas inescapável. As posses que acumulamos, os títulos que conquistamos, as coisas que tanto valorizamos hoje, tudo isso um dia se perderá. Carros enferrujarão, casas ruirão, dinheiro perderá o valor. E enquanto nos apegamos a essas coisas, esquecemos o essencial, nossa alma e o destino eterno que ela terá. Não há nada de errado em buscar uma vida digna, em trabalhar duro, cuidar de quem amamos e almejar conforto. Mas há um perigo real em fazer disso o único propósito da existência. Quando vivemos apenas para o presente, o aqui e agora, esquecemos que a vida é, na verdade, como um vapor. Aparece por um instante e logo se dissipa. Assim como o orvalho da manhã evapora ao primeiro raio de sol, assim é a nossa vida diante da eternidade. Imagine por um momento um mundo sem você. Os dias continuarão a nascer, as pessoas seguirão com suas rotinas, e aquilo que hoje parece tão urgente e indispensável será completamente irrelevante. Os rostos que amamos, as vozes que conhecemos, tudo desaparecerá com o tempo. Não porque somos insignificantes, mas porque nossa verdadeira essência não está aqui. Não fomos feitos para este mundo passageiro. A grande questão é, para onde vamos quando tudo isso terminar? O destino da nossa alma é a única coisa que realmente importa. A terra pode nos esquecer, mas nossa alma jamais será apagada. Ela continuará viva, e haverá apenas dois destinos. Na presença de Deus, desfrutando da eternidade em paz e alegria, ou longe dele, em eterna separação. É um chamado para refletirmos sobre as escolhas que fazemos. Não se trata apenas de como vivemos, mas de para quem vivemos. O que estamos construindo? Será que estamos investindo tudo em algo que o tempo destruirá ou em algo que a eternidade preservará? Pense nisso. Hoje, você tem a chance de mudar o rumo da sua história, de buscar um propósito maior que vai além de acumular bens ou reconhecimento. Não se perca no barulho deste mundo passageiro. Busque aquilo que é eterno, pois no fim, isso é tudo o que realmente permanecerá. A urgência de buscar a Deus. Isso é sério. Cada dia que vivemos é um presente, mas também uma oportunidade de nós prepararmos para a eternidade. Pense nisso. Quando você acordou hoje, respirou fundo e abriu os olhos, talvez não tenha percebido que ganhou mais um dia, mais um capítulo no livro da sua vida. Mas e se cada página que escrevemos agora refletisse o que realmente importa? Como você tem usado seu tempo?
Está apenas correndo atrás do próximo objetivo, do próximo momento, ou está plantando sementes que vão florescer para a eternidade? Imagine sua vida como uma longa jornada. No meio dessa caminhada, você encontra um guia que diz: eu posso mostrar o caminho certo. Você não estará sozinho e mesmo nos trechos mais difíceis, estarei ao seu lado. Esse guia é Cristo. Ele nos convida a viver uma vida cheia de propósito, não limitada pelas distrações do agora, mas ancorada em uma paz que vai além do que o mundo pode oferecer. Ele nos dá acesso direto a Deus e podemos conversar com Ele a qualquer momento. Já pensou que privilégio? Seja dirigindo no trânsito caótico, lidando com os desafios do trabalho, ou até mesmo descansando em casa, Deus está lá. Não importa onde você esteja ou o que esteja sentindo, Ele está disponível, esperando que você simplesmente se volte para Ele. Mas será que estamos realmente ouvindo esse convite? Ou estamos deixando que as preocupações do dia a dia roubem a nossa atenção? É fácil se perder nos prazos, nas contas a pagar, nas redes sociais, nos sonhos de sucesso. Mas tudo isso é passageiro, como um vapor que desaparece ao amanhecer. No fim das contas, a grande questão é: onde você passará a eternidade? Deus, que é eterno, tem um desejo ardente: que você esteja com Ele para sempre. Ele não quer que você apenas sobreviva. Ele quer que você viva plenamente e, mais importante, que viva com sabedoria. Lembre-se da história do homem rico. Ele tinha tudo o que o dinheiro podia comprar, mas no final perdeu o que mais importava. O que você está acumulando em sua vida hoje é algo que pode ser levado para além dessa existência? As riquezas do céu não se comparam a nada que podemos conquistar aqui na terra. Amor, paz, comunhão com Deus, essas são as verdadeiras riquezas que o tempo e as circunstâncias nunca podem roubar. Agora é o momento de refletir. Imagine-se olhando para a sua vida como quem olha para um espelho. Você vê propósito? Você sente paz? Ou há um vazio que nenhuma conquista conseguiu preencher? Esse vazio é algo que só Deus pode preencher. Não importa o quão brilhante ou atraente seja o mundo ao seu redor. Nenhuma riqueza, nenhum reconhecimento, nada pode substituir a comunhão com o Criador. Então, não adie mais. A vida é agora, mas também é eterna. Viva com sabedoria, com o coração voltado para o que realmente importa. Deus está de braços abertos, esperando por você. Ele não quer apenas ser parte da sua história. Ele quer ser a razão dela. Se entregue a Ele hoje e descubra o verdadeiro significado de viver.